Pediram que eu refletisse um pouco convosco sobre a catequese e o contexto das prioridades pastorais da Igreja Universal. Este tema que me propusestes convida-me a não olhar só para a problemática específica da catequese da infância e da adolescência. Aliás, não é meu objetivo apreciar dinamismos e instrumentos de que dispomos hoje, mas olhar para a catequese no seio do povo de Deus, situada no quadro da edificação da Igreja como povo do Senhor. É aí que se situam os desafios de uma renovação pastoral. É claro que não esquecerei que estou a falar sobretudo para responsáveis da catequese da infância e da adolescência, mas serei fiel à minha convicção de que a catequese deve ser uma expressão contínua do crescimento da Igreja, de toda a Igreja, e que se há especificidades a ter em conta na variedade dos membros da Igreja, não podemos, no entanto, isolar nenhum grupo do todo da Igreja. Essa imensa variedade é riqueza e desafio de partilha mútua. Todos têm a dar e a receber. É-me pedido que situe a catequese no contexto das prioridades pastorais da Igreja de Portugal. O processo desencadeado pela CEP em ordem a defini-las, a definir essas prioridades, não está concluído, como sabeis. Mas parece-me claro que elas se situarão no reforço sobrenatural das comunidades cristãs em ordem à sua missão na sociedade. Esta cada vez mais pós-cristã. Só uma Igreja viva, centrada no mistério de Jesus Cristo, será testemunho anunciador. Estas duas prioridades são o conteúdo do desafio lançado pelos últimos dois Papas para uma evangelização renovada, na expressão de Bento XVI, ou uma nova evangelização, no dizer de João Paulo II. Mas já Paulo VI, na Evangelii Nuntiandi, afirmou que só a Igreja continuadamente evangelizada será evangelizadora. A Igreja nasce da missão e é para poder realizá-la que tem de mergulhar continuamente no mistério de Cristo e do seu Evangelho. Cito a Evangelii Nuntiandi, evangelizadora como é, a Igreja começa por se evangelizar a si mesma. A catequese situa-se no âmbito destes esforços e a Igreja se evangelizar continuamente a si mesma. Mas não pode desligar-se nunca do dinamismo da missão evangelizadora da Igreja na sociedade. A perspectiva que desenvolverei será a do ritmo de uma nova evangelização. Na evangelização ardente, isto é, a contínua evangelização da própria Igreja, que é continuamente acompanhada pela inquietação da missão, que deve ser continuamente acompanhada pela inquietação da missão. Um novo ardor. Quando pediram a João Paulo II que explicasse o que entendia por nova evangelização, que nas suas palavras era diferente de uma reevangelização, não era a mesma coisa, dizia ele. Isto é, a continuação do esforço tradicional da Igreja através das suas estruturas de evangelização. E para explicitar o que é que entendia por esta nova evangelização, indicou como primeira qualidade um novo ardor.
Esta expressão evoca espontaneamente em nós a exclamação de Paulo a Edmins no Evangelizar. Um novo herdor só pode brotar de uma adesão total a Jesus Cristo. A evangelização é mais do que tarefa programada. É paixão de amor. O anúncio do Evangelho do Reino foi a paixão de Jesus Cristo. É para realizar essa sua missão que ele escolhe discípulos, cria com eles uma intimidade e depois os envia. Voltando a citar Paulo VI, existe uma ligação profunda entre Cristo, a Igreja e a evangelização. Em função da catequese, aprofundar esta relação da Igreja e de cada cristão com Jesus Cristo, para poder partilhar com ele esta paixão pela missão. Retomamos assim uma intuição da Igreja desde os primeiros séculos, de que a catequese é uma mistagogia, orientada para a etapa pós-batismal, para levar aqueles que do batismo mergulharam em Jesus Cristo a penetrarem mais intimamente no seu mistério, o que abre horizontes novos à compreensão e à expressão da própria vida. Expressões como iniciação cristã, que nós ainda hoje usamos tão espontaneamente, herdada dos ritos iniciáticos, sugere exatamente esse penetrar no âmago do mistério em que se acredita. Bento XVI afirmou recentemente, e mais do que uma vez, que o cristianismo é mais do que um corpo de doutrina ou um código moral. Ele é fundamentalmente o encontro com uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. E é no quadro desse encontro pessoal que o conhecimento se torna apaixonante, pois é no acolher os ensinamentos dessa pessoa amada que as exigências morais deixam de ser cumprimento de um código de ética, passam a ser o desejo de viver como o Senhor gosta que nós vivamos. Para a catequese ser uma mistagogia, ela tem que estar centrada na busca de um encontro cada vez mais profundo e verdadeiro com a pessoa de Jesus, não só para perceber, mas para experimentar. Aliás, já é a doutrina do Diretor-Geral da Catequese, que afirma que no centro da catequese encontramos essencialmente uma pessoa, a pessoa de Jesus de Nazaré, Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. E mais à frente acrescenta, o cristocentrismo da catequese, em virtude da sua dinâmica interna, conduz à confissão da fé em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É um cristocentrismo essencialmente trinitário. Fim de citação. Esta é a beleza do processo catequético. Levar os cristãos batizados a experimentarem a beleza de Deus unitrino, onde nos introduz Jesus Cristo, e a desejarem ardentemente habitar na casa do Senhor, a viver a vida presente antecipando as alegrias do Reino. A catequese não é uma escola onde se aprende uma doutrina, é um processo vivido em comunidade que nos leva a experimentar como Deus é bom, como é maravilhosamente bom e amoroso no seu Filho Jesus Cristo. Este caminho de catequese faz-se na Igreja, participando com ela nos momentos e elementos onde Deus se revela e se nos dá, para nos introduzir na comunhão de vida e de amor, a escuta da palavra, a celebração dos mistérios, as exigências da missão.
aprender a fazer da vida uma expressão de amor e de louvor. Vamos agora aprofundar um bocadinho alguns destes elementos que acabei de referir, como elementos onde a catequese acontece e se processa nesta experiência da Igreja. Em primeiro lugar, a catequese ensina a escutar a palavra do Senhor. A relação entre a escuta da palavra e a catequese é aspecto essencial para a compreensão do dinamismo catequético. E porque é talvez a maior deficiência das nossas comunidades, torna-se um desafio inadiável para a compreensão do processo catequético. Limito-me aqui a comentar o número 74 da Verbum Domini, a exortação apostólica pós-sinodal sobre a palavra de Deus, e que vocês já conhecem com certeza. Começa por sublinhar a importância da catequese na caminhada de toda a Igreja na escuta da palavra. Cito: um momento importante da animação pastoral da Igreja, onde se pode sapientemente descobrir a centralidade da palavra de Deus, é a catequese, nas suas diversas formas e fases, sempre deve acompanhar o povo de Deus. Fim de citação. Neste texto dizem-se coisas importantes acerca da catequese. Antes de mais, que ela é permanente. Acompanha toda a caminhada da Igreja. Esta deve ser sempre um povo em atitude catequética. Não há um tempo para a catequese. O tempo da catequese é o tempo da Igreja. Por isso a catequese supõe formas diversas e várias etapas. As formas diversas constituem hoje um desafio, uma exigência pastoral para garantir a unidade, a necessária unidade da formação cristã, na variedade dos métodos, dos carismas e dos ritmos. Nenhuma forma de catequese pode ser fechada sobre si mesma e exclusiva do grupo. Tem que ser fecunda para toda a Igreja. Depois fala de etapas diversas. A vida é feita de etapas. Algumas são óbvias na sua especificidade, por exemplo, a da infância e da adolescência. A preparação para o batismo, chamado catecumenato. A preparação para o matrimónio. A preparação para vocações de especial consagração. A preparação para formas concretas de missão, etc. Em todas estas etapas e formas, se deve aprender a escutar a palavra que o Senhor dirige hoje à Igreja. Esta palavra é hoje viva e atual. O Senhor quer estar em diálogo permanente com o seu povo. Esta palavra, escutada pela Igreja em cada tempo, foi de tal maneira importante que se fixou por escrito, quer na Sagrada Escritura, quer em textos da tradição evangélica. Se há algo que uniu a Igreja através dos tempos e definiu a sua fé, foi a escuta permanente da palavra amorosa de Deus, que, para além da sua forma escrita, a Igreja guarda no seu coração. Mas não podemos reduzir esta riquíssima tradição de escuta da palavra aos textos escritos. O cristianismo nunca foi e nunca será uma religião do livro. Esses textos são a linguagem que encerra o poder misterioso de Deus nos falar e nos permite a nós ouvi-lo, escutá-lo. Essa escuta viva e comovente deu tantas vezes origem a outros escritos, essa riqueza imensa de textos espirituais que são a voz de Deus a ecoar no tempo. Reduzir a palavra da Bíblia a um texto passado, situado num tempo concreto,
é truncá-la do seu dinamismo fundamental, ser a linguagem com que Deus nos fala hoje. A catequese assenta na palavra viva de Deus. Se limitar a analisar textos do passado, será talvez um estudo interessante, mas não é catequese. Mas a palavra viva de Deus é só uma, Jesus Cristo, Verbo encarnado. Palavras do Pai para toda a eternidade. Só se escuta a palavra em todas as linguagens com que nos foi transmitida, escutando Jesus Cristo, amando Jesus Cristo. Ele guarda em si o segredo de todas as Escrituras e de toda a tradição. O texto da exortação apostólica que vimos comentando ilustra esta relação de toda a escuta da palavra com a pessoa de Jesus, com a caminhada do ressuscitado pelos discípulos de Emaús. E cito: o encontro dos discípulos de Emaús com Jesus, descrito pelo evangelista Lucas, representa, em certo sentido, o modelo de uma catequese em cujo centro está a explicação das Escrituras, que somente Cristo é capaz de dar, mostrando o seu cumprimento em si mesmo. Assim renasce a esperança, mais forte de qualquer revés, que faz daqueles discípulos testemunhas convictas e credíveis do ressuscitado. Não estamos a secundarizar a importância dos textos escritos, sobretudo os textos evangélicos da catequese. É através deles que escutamos o Senhor. Não cada um à sua maneira, mas em igreja. Deus fala sempre ao seu povo. E cada um de nós é chamado a escutar o que Ele diz à igreja. Nesta escuta da palavra que Cristo dirige à sua igreja, a catequese prepara o cristão para a importância de ser igreja, de aprender a confrontar a escuta pessoal com a da igreja, a relativizar particularismos e individualismos. É que a nossa fé em Cristo ganha carne na nossa fé na igreja, na nossa adesão à fé da igreja. A catequese hoje não só não pode sublinhar, mas tem, de certo modo, a corrigir a tendência cultural de querer levar a igreja a dizer o que cada um quer ouvir. E volto a citar a exortação apostólica. A atividade catequética implica sempre a beirar-se das Escrituras na fé e na tradição da Igreja, de modo que aquelas palavras sejam sentidas vivas como Cristo está vivo, com duas ou três pessoas se reunirem em seu nome. O Santo Papa Bento XVI sublinha que a catequese tem de ser impregnada da Sagrada Escritura, não para estudar, mas para escutar, e escutar através dela a palavra viva de Deus. E cito: a catequese tem que ser impregnada e embebida de pensamento, espírito e atitudes bíblicas e evangélicas, mediante um contacto assíduo com os próprios textos sagrados. E recordar que a catequese será tanto mais rica e eficaz quanto mais ler os textos com a inteligência e o coração da Igreja. E quanto mais se inspirar na reflexão e na vida bimilionária da mesma Igreja. Por isso deve-se encorajar o conhecimento das figuras, acontecimentos e expressões fundamentais do texto sagrado. A mesma ponto de afirmar, com tal finalidade, pode ser útil a memorização inteligente de algumas passagens bíblicas,
particularmente expressivas dos mistérios cristãos. E realmente a memorização é importante. É que a Sagrada Escritura, além de nos fazer ouvir agora a palavra de Deus, sugere-nos a resposta que devemos dar a essa palavra. É como aprender uma nova língua. Espontaneamente respondemos com palavras da Escritura para acreditar, para louvar, para rezar. Abordamos agora outra dimensão que é a mistiologia e a celebração dos mistérios cristãos. Se escutarmos a palavra, ela nos conduz ao mistério e à celebração em que participamos dele. Sempre a dimensão mistagógica da catequese valorizou a liturgia, não apenas como escuta, mas como experiência de comunhão. Daí, não apenas se escuta a palavra, mas vive-se o mistério de Cristo. Isto explica a centralidade dada desde o início aos sacramentos fundantes da vida cristã: o batismo, a confirmação, a Eucaristia. Eles unem o cristão a Cristo ressuscitado, introduzem-no pelo Espírito Santo na grandeza da comunhão trinitária e levam-no à dignidade de poder, como Cristo, oferecer ao Pai o sacrifício pascal para a redenção do mundo. A catequese é levar à descoberta destes três sacramentos, não apenas explicando-os, mas vivendo-os, mergulhando neles e, através deles, mergulhando em Deus. Não é completamente exato, do ponto de vista pedagógico, afirmarmos muito de que destes três sacramentos só a Eucaristia se repete. É esquecer que na Eucaristia se reavivam e atualizam o batismo e a confirmação. É como se estivéssemos a celebrar de novo. O seu efeito foi de tal maneira forte e transformador que se tornou dimensão permanente do grande ato de louvor. Aí se repesca toda a capacidade de viver em união com Cristo toda a vida, a doença e o sofrimento, a alegria e o amor, o arrependimento dos pecados. A catequese não prepara apenas para a celebração destes sacramentos e neles a vida. Eles próprios são catequese, porque celebrando-os com fé, crescemos na relação com Cristo, partilhamos com Ele a paixão da missão de anunciar o reino de Deus, escutamos-o sempre de novo, passando a amar a sua palavra. A exortação apostólica valoriza a importância da vivência da liturgia para uma escuta sempre renovada da palavra de Cristo e de Cristo palavra. E cito: considerando a Igreja como casa da palavra, deve-se antes de tudo dar atenção à liturgia sagrada. Esta constitui efetivamente o âmbito privilegiado onde Deus nos fala no momento presente da nossa vida. Fala hoje ao seu povo, que escuta e responde. Cada ação litúrgica está, por sua natureza, impregnada da Sagrada Escritura. E mais à frente afirma-se que se deve afirmar que o próprio Cristo está presente na sua palavra, pois é Ele quem fala ao ser vida na Igreja à Sagrada Escritura. Com efeito, a celebração litúrgica torna-se uma contínua, plena e eficaz proclamação da palavra de Deus. Por isso, constantemente anunciada na liturgia, a palavra de Deus permanece viva e eficaz pela força do Espírito Santo e manifesta aquele amor operante do Pai que não cessa jamais de agir em favor de todos os homens. De facto,
A Igreja sempre mostrou ter consciência de que na ação litúrgica a palavra de Deus é acompanhada pela ação íntima do Espírito Santo, que a torna operante no coração dos fiéis. A catequese não pode assim ser um grupo de estudo e de aprendizagem. Nem o catequista é um professor. Todas as formas de catequese têm de ter o ritmo da Igreja que em comunidade escuta a palavra, mergulha na salvação do mistério, aprende a rezar e parte a anunciar. Toda a catequese converge para a celebração do mistério pascal e da Eucaristia. O catequista é, de seu modo, um pastor, sacramento de Cristo, bom pastor. Conduz um grupo de cristãos a aprofundarem a sua identidade cristã. Estamos conscientes que da renovação contínua da catequese depende muito a renovação da Igreja, para poder ser sal da terra e luz do mundo. Não é aqui o lugar de analisar pedagogias e ritmos específicos para as diversas formas e etapas da catequese. Guardemos apenas esta convicção. A catequese é para toda a vida. Todas as suas diversas formas devem convergir para a edificação da Igreja, comunidade de fé e de comunhão. Vençamos os particularismos que nos podem fechar sobre a realidade da Igreja. Esta, quanto mais se renova, mais é plural e mais tem necessidade de buscar a unidade. Se Cristo está connosco, Ele não nos pode dividir. Gostaria de terminar com um aspecto a que sou particularmente sensível. Eu nunca fui catequista entre aspas. Nunca aconteceu. E, no entanto, sou o primeiro catequista da Igreja a que presido como pastor. Os sacerdotes do meu presbitério são catequistas. Nem eu nem eles podemos descartar-nos dessa responsabilidade e dessa missão. Os cristãos, a quem chamamos catequistas, só o são em comunhão connosco. Eles participam do nosso ministério apostólico. É belo sentir esta unidade. Todos participamos da missão de Jesus Cristo. Ele, o primeiro evangelizador e o catequista da nossa fé, que através do Espírito Santo nos ensina o amor. Muito obrigado, isso tudo sabia. Muito obrigado, Sr. José, pelas suas sábias palavras e nos centrar naquilo que é essencial da nossa missão. O Sr. José está à nossa disposição, eu esta manhã está connosco, está à nossa disposição para divulgar, para que ponham as vossas questões, para sublinhar algum aspecto que ainda não puderam ser sublinhado, alguma inspiração que queiram lançar. Está aberto o diálogo. Podem começar pela segunda questão. Mais para abrir o diálogo, eu vou pôr o programa e pedir comentários do Dr. José Picado.
nós fomos todos alertados, já não era novidade nenhuma, por gente que começou a pedir que arriscasse o nome dele da igreja porque não quer ser batizado. Os que pedem ainda não são muitos. Os que vivem desse modo já são muitos milhares. Isto foi exatamente a nossa ação catequética, é um problema muito sério. Gente batizada que nunca foi iniciada e com alguma prática. E outros que foram e deixaram, a ponto de querer fazer parte de estatísticas da concepção dos outros. Já não quer ser batizado. É uma situação séria à Igreja. Tu já queres comentar? Eu gostava de dar uma resposta que certamente não é que o senhor não está à espera. Mas esses casos, eu apesar de tudo ainda não os acho os mais graves. Porque quando uma pessoa chega ao ponto de tomar uma decisão e dizer eu não quero mais ser católico e ser membro da Igreja, ainda tem lá qualquer coisa da responsabilidade que isso significa para ele. Eu acho muito mais grave aqueles que não põem a questão. Nem se preocupam, saem pragmaticamente, não saem oficialmente, não? No entanto, este fenómeno não é fundamentalmente um fenómeno intra-eclesial, é um fenómeno de sociedade. E, portanto, faz parte, a meu ver, de uma atitude da sociedade atual em relação à Igreja, que é de recusa do espaço público da Igreja como afirmação explícita de uma maneira de ser homem, de uma cultura, de uma inspiração da vida. Bem, e, portanto, tem origem nos diversos ismos do século XVIII e XIX, laicismos e companhia, não? E não sei se vocês têm consciência que ainda hoje, mesmo quando a Igreja é respeitada, oficialmente é respeitada e é, ninguém nos agride naquilo que a gente faz na nossa vida normal, mas é sempre na perspectiva de que a Igreja não se mete na sociedade, não é? A Igreja é um fenómeno inelutável que não se pode negar, mas nada de aceitar que ela tenha uma palavra a dizer sobre a vida dos cidadãos, quer dizer, portanto, sobre a vida pública, sobre os grandes critérios, os grandes valores da vida, por exemplo, no nível ético, etc. Não é? Esta é uma atitude grave, sobretudo das nossas sociedades ocidentais, e cautela não metamos neste número das sociedades ocidentais os Estados Unidos da América. Pois estão-se a criar clivagens culturais muito fortes entre os Estados Unidos da América e a chamada Europa, que é que nós pertencemos, porque exatamente os Estados Unidos da América não têm nada dessa atitude. São capazes de fazer tudo mais umas botas, não? Mas a religião para eles é uma coisa importante. E nós aqui não. Quer dizer, a religião, curiosamente, combateu-se muito no passado a história de um Estado confessional. E que existiu, não há dúvida nenhuma, ainda existe em algumas partes do mundo. Mas nós estamos hoje numa nova forma de Estado confessional, que é do laicismo, não? Um laicismo abrangente, que atinge tudo, que se impõe a tudo, e que é o critério decisivo de tudo. Se isto não é um Estado confessional de via negativa, explique-me então o que é, não é? Ou o que foi, não é? Portanto, a verdadeira liberdade, aquela liberdade que está sugerida nos princípios da liberdade de consciência, de que a liberdade religiosa é uma expressão. Mas mais importante, mais abrangente, aquela é a liberdade de consciência. Se realmente eu não tenho o direito de não concordar com o Sr. Primeiro-Ministro, por exemplo, ou com quem tem um papel condutor, ou com os filósofos, ou com os professores do liceu, ou com aqueles que ensinam os vossos filhos, não? Se eu não tenho o direito de discordar,
Mas se estudar a sério e eficazmente das orientações de vida que são comunicadas, bem, vai estar a liberdade de expressão. Bem, e portanto, esta pergunta que me foi posta, sem dúvida nenhuma, é uma interpelação à Igreja, mas ela é o efeito disto que eu estou a dizer. Portanto, é gente que diz: não, eu não quero de maneira nenhuma conotar-me com essa Igreja Católica, portanto, faz a favor de desarrisquei-me, não é? E a gente desarrisca, é um processo normal. Que não venham coisas a seguir e pedir o batismo dos netos ou coisa assim no género, o casamento dos filhos, não é? Mas a gente desarrisca, está previsto no direito canónico, não é? Mas é fruto deste fenómeno. É evidente que para nós intercalamos mais na perspectiva da catequese como formação permanente da autenticidade cristã. A mim preocupa-me mais essa multidão imensa de cristãos que já não têm nada da sua identidade, não é? Mas que ainda têm uma memória ancestral. E esses sim são um campo aberto à interpelação da palavra de Deus, do mistério da Igreja, e esses sim são um campo aberto a um testemunho autêntico e verdadeiro, não é? Então que comece a contar uma história muito rápida e depois formular uma interrogação, mais que uma pergunta. A história passa-se com o Basílio Ferreira, que é cá da nossa diocese, andou no seminário, encontro-o em Paris e atrevo, foi preciso realmente um grande atrevimento, a perguntar-lhe se tinha fé. Os analistas, os estudiosos da sua obra, interrogam se ele tinha ou não tinha fé. Realmente um bocado não sabia. Ele olhou para mim e disse: olha, se quer saber, o melhor é interrogar o bom Deus. Ele é que sabe disso. Interrogar quem? O bom Deus. Ele é que sabe disso. A fé que eu tenho. Depois parou e acrescentou: mas olha, eu fui batizado naquela minha aldeia de Mel, no Gouveia, e quando se é batizado, isto é textual, ficamos para sempre marcados como os touros das corridas. E só arrancando a pele é que se deixa de estar marcado. Está escrito, está publicado. A minha questão é esta: sei que o Sr. Cardeal é um homem de cultura. Eu interrogo-me se nessa gente não haverá uma relação com o divino muito maior do que o nosso povo. E a segunda pergunta, ou ainda mais uma interrogação, era: que atitude a Igreja, que formação, que contacto a Igreja pode ter com essa gente que, por vezes, aparentemente, não têm muito da fé, mas lá no fundo, como o Virgílio Ferreira, estão marcados e bem marcados. Era só isto. Como todos marcados com fé. Olha, essa questão é uma questão muito interessante. Eu até já abordei recentemente delas em contextos, também numa palestra. Bem, hoje, cada vez mais no mundo contemporâneo, nós, os evangelizadores, aqueles que verdadeiramente têm este amor e este desejo de comunicar o reino de Deus e a mensagem de Jesus, há uma coisa a que eles têm que estar atentos, que é às aberturas que os outros têm para esse mistério. Não classificarmos facilmente demais as pessoas, não? E uma das coisas curiosas que se passa é com o chamado ateísmo declarado, não? Quando as pessoas dizem que são ateias ou que não, e que nem sempre não conseguem apagar, até porque é muito difícil apagar, um certo desejo do absoluto, não? Um certo desejo de Deus. E já agora cito outros dois grandes nomes. Um não posso citar porque a informação que tenho é confidencial, não posso citar o nome, mas um sim é público. Miguel Torga, num dos seus últimos diários,
tem estas coisas de corte, sem a preocupação das vírgulas e da exatidão textual. E Deus? Muitas vezes tive a coragem de o negar, mas nunca consegui esquecê-lo. Acho que isto define extraordinariamente esta atitude de inquietação interior e que são portas abertas. Já Santiago de Leão chama a atitude dos bispos e dos evangelizadores do seu tempo, que é preciso estar atento a essas portas abertas no coração humano, que se forem identificadas e depois bem respeitadas, podem ser portas abertas à revelação ocidental de Nosso Senhor Jesus Cristo. O outro exemplo, não posso dizer o nome, um grande poeta português, morreu ano passado. Sempre se declarou ateu e teve um funeral o mais ateu possível, não é? Aliás, os ateus de serviço encarregaram-se de fazer uma festa à volta do funeral. Por acaso, ele foi acompanhado por um grande amigo, também poeta, não sei se pode ser que era o Padre Valentino, e que esteve com ele nos últimos momentos de vida, não é? Sabem quais foram as últimas palavras deste homem? E agora, meu Deus? E agora, meu Deus? É uma pergunta que só Deus pode responder. A tal resposta do possível correr. Voltando à pedagogia da nossa atitude de evangelizadores, nós não devemos estar muito atentos a esses sinais que são aberturas, são autênticas aberturas. Padre Congar, quando foi durante o Concílio Vaticano II, ele tinha uma crónica que se chamava Concílio Juro, um concílio dia a dia, não é? Que ele publicava num jornal francês, que depois foi publicado em Bolsa. E ao referir-se àquele desafio que o Concílio lança de ler sinais, ele diz são as pessoas concretas e o mundo em que vivemos a bater à porta da Igreja, a pedir-lhe que lhe abra o Evangelho na página que naquele dia ele pode escutar. Que lhe abra naquele... São as pessoas a bater à porta da Igreja para que a gente lhe abra com muita simplicidade e com muita fé o Evangelho. Talvez na página que eles podem escutar naquele dia. Bem, e portanto isso faz parte, digamos assim, de uma atitude profunda do evangelizador. E que a catequese, como eu tentei defini-la, a evangelização, como o João Paulo II tentou definir, tem espontaneamente. Uma catequese que é programa não tem espontaneamente. É programa organizativo que não tem espontaneamente essa atitude. As duas coisas podem coincidir. Mas esta sensibilidade, e estamos a situarmos o problema em atitudes pessoais, mas podem ser atitudes comunitárias. A tal leitura dos finais dos tempos é o pressentir na cultura, nas reações coletivas, quais são, digamos assim, as sensibilidades de abertura à mensagem do Evangelho. Porque podeis crer que os jovens guardam espontaneamente uma saudade de Deus. Não? Nós às vezes não sabemos anunciar de Deus como alguém que caiu sem saudades, não? Porque nós também não temos. Às vezes também não temos. Eu, nesta linha do nosso discurso, está aqui por uma questão aqui na mesa, que é o seguinte: que lugar devemos dar, sabendo que nós devemos estar atentos às aberturas das pessoas para a dimensão de Deus, como é que vamos traduzir aquela orientação que nos dá agora o Instituto da Nova Evangelização através do Reino de Cela, que devemos estar muito atentos ao pátio dos gentios, temos que organizar o pátio dos gentios e devemos que expressão é que a gente pode dar? Bem, para já, a instituição do pátio dos gentios, agora toda a gente fala do pátio dos gentios.
padres gentios, sabes que era o nome das cercas do Templo de Jerusalém, porque sempre, desde o profeta Isaías e depois, sempre havia a consciência de que os não-judeus, os gentios, também podiam louvar o Senhor e também podiam rezar ao Deus verdadeiro. E, portanto, havia um pátio, uma parte dos atos exteriores que eram reservados a eles, que depois acabou por ser muito profanizado com os negócios. Os judeus não podiam oferecer, como esmola no templo, não podiam oferecer as moedas estrangeiras, o que circulava, a moeda que circulava em Jerusalém nessa altura era a moeda romana, não é? Eles não podiam, era profanar Deus, eles tinham que trocar as moedas corretas, que traziam no bolso, por moedas purificadas, digamos assim, a moeda nacional, para poder oferecer a sua oferta. E da mesma maneira, a partir daí começou-se a facilitar também a compra das pombinhas e dos animais que eles deviam oferecer. Bem, aquilo estava transformado numa fé. E é por isso que o Nosso Senhor um dia perdeu a paciência, no seu texto da purificação do templo, ele quer reconduzir aquele espaço à sua verdade fundamental, que é um espaço onde, não sendo judeus e não tendo a fé no Deus da Aliança, mas quem quer, porventura, estar atento, interrogar-se, louvar o Senhor. A iniciativa de parte dos gentios é do ponto de vista, eu estou a reivindicar isto porque eu sou membro do ponto de vista conceitual para a cultura. E na reestruturação do ponto de vista conceitual para a cultura, o Cardeal Ravasi, que é um biblista, um homem todo cheio de iniciativa, é um homem muito interessante. Lembrou-se de criar um departamento no ponto de vista conceitual para a cultura chamado Pátio dos Gentios. E em que é que consiste? Consiste numa série de espaços abertos em que a Igreja e pessoas para quem a fé não é apenas uma atitude religiosa, mas é uma atitude profunda de compreensão da vida, aceitam dialogar com quem quiser. É verdadeiramente o pátio dos gentios. Quem quiser confrontar-se ao nível das universidades, as primeiras experiências foram feitas em Paris e em Roma já também, portanto, e devo dizer que está a ter muita adesão. Ou seja, que há muita gente que não, intelectuais, que não circulam habitualmente no âmbito da Igreja, mas que estão a aceitar, digamos assim, esse desafio de se encontrarem dialogando com o próprio Cardeal Ravasi, já teve presente em duas ou três dessas iniciativas. O Santo Padre teve a simpatia de sublinhar, de referir essa. E agora o Pacto dos Gentios já é para todos os gentios, já não é só para o ponto de vista cultural. A atitude é esta, uma atitude de diálogo institucionalizado, são espaços de encontro e de diálogo. E que são muito interessantes, e sobretudo, isto, de certo modo, retoma uma experiência que eu também conheço bem por dentro e que foi inaugurada pela comunidade de Santo Egídio, portanto, naquele encontro entre fés e culturas, e eu participei na intuição da comunidade de Santo Egídio, era mais largo, era um diálogo interreligioso. E, portanto, devo dizer-vos que é complicado. Acredito mais nesta iniciativa do Pacto dos Gentios, portanto, pessoas cultas em relação à ancestralidade cristã e que aceitam, no fundo, confrontar as grandes questões da humanidade, no sentido do ser homem em comunidade no mundo desde o princípio do século XXI, de confrontar com cristãos também que têm a mesma preocupação. No caso do diálogo interreligioso é complicado, eu participei em várias iniciativas e esbarramos sempre com aquilo que é o dogmatismo das religiões.
ninguém muda de religião para estar em diálogo com o parceiro. Não sei se percebem a minha ideia. Não se foi capaz de apanhar, da minha parte tenho feito. Eu, aliás, hoje sou partidário e talvez por isso disse isso tantas vezes no Conselho da Cultura, que acabou, graças a Deus, que nos abucharam uma vez da muito bem. Sou muito mais partidário do esforço intercultural, portanto, confronto de culturas, do que diálogo interreligioso. Não significa que não se faça, mas não tem futuro. Não me venham pedir a mim que deixe de acreditar na Santíssima Trindade só para ser simpático para os muçulmanos. Não posso fazer isso, não é? Da mesma maneira que eles não vão abdicar de coisas que se consideram fundamentais só para serem simpáticos comigo, não é? E, portanto, o diálogo interreligioso é mais complicado. Agora, o diálogo intercultural é possível, porque da religião brotam grandes perspectivas culturais e aí há convergências. Há diferenças, mas há convergências. E há, não sei se sabeis, há um grupo muito interessante, foi aí que começou ainda com o João Paulo II, e que são 7 ou 8 personalidades, agora creio que já são mais, de várias religiões, sobretudo do universo muçulmano, e que aceitaram dialogar com a Santa Sé neste contexto de diálogo intercultural. E, portanto, as reuniões periódicas, eu nunca participei em nenhuma, nunca ninguém me convidou, eu também não, nem sequer sugeri, não é? Mas sei que acontece. Onde o Cardeal Rabassa tem estado várias vezes presente. Só para vos dizer que eu já na Igreja, estruturas e anseios, por exemplo, este, quando fiz o Conselho para a Cultura, onde eu estou desde a fundação, já pedi que nos libertassem já, tem tempo demais, mas acho que sou lá e, portanto, lá vou indo. Mas gosto muito, é uma experiência interessante isso, porque é realmente a preocupação de tomar a sério as outras pessoas que são sérias em termos de evangelização. Porque nós não devemos cometer o risco de pensarmos que os outros todos não são sérios. Não sei se percebem a minha ideia, não é? Há gente que busca muito seriamente a verdade. E diante deles eu dou sempre muitas graças a Deus de ter os meus velhos pais que me comunicaram a fé grande. Isso tem grande complicação, não é? Porque há muitas pessoas que procuram sinceramente a verdade. E esses são nossos parceiros espontâneos, de busca e de diálogo. E é nesse contexto que situo o Pacto dos Gêneros, a iniciativa do Pacto dos Gêneros. Padre Jorge do Porto. Sr. Cardeal, Srs. Bispos e secretários diocesanos e catequistas, eu estou aqui na qualidade de antigo dos primeiros secretários da catequese em Portugal. E queria pedir o favor de, primeiro, agradecer ao Sr. Cardeal a referência muito importante do encontro pessoal com Cristo. Eu estou convencido que as nossas crianças vão da catequese sem se encontrarem com Cristo. Estou convencido que muita adolescência não se encontrou com Cristo. Eu achava muito importante que a catequese fizesse um grande esforço de levar todas as crianças ao encontro pessoal com Cristo. E todos os catequistas também fizessem o seu encontro pessoal com Cristo. Eu não digo mais porque uma vez o meu bispo disse-me que alguns padres nunca fizeram um encontro pessoal com Cristo. Esta é uma questão muito profunda e muito importante, porque muitas crianças saem da catequese sem terem experimentado esse encontro pessoal com Cristo. Vê-se mesmo que uma grande parte das crianças não frequenta a Eucaristia, fazem a primeira comunhão e vão-se embora, deixam a catequese. A segunda questão é o seguinte: é um hiato que existe na nossa catequese no meio escolar. Nós temos uma catequese já em todas as classes, em todos os anos dos estudos, mas o primeiro ciclo, a antiga escola primária, não tem hoje lugar para a catequese.
ou para aquela informação sobre a verdade cristã. Noutros tempos, houve, como o Sr. Cardeal bem sabe, possibilidade dos párocos irem às escolas e outros meios, catequistas preparados, irem às escolas, fazer a formação dessas crianças. Hoje, esse espaço terminou. Era o 25º espaço que não existe. Eu gostaria que isso fosse aclarado um bocadinho. Eu devo dizer, e desculpem esta minha palavra, eu vou à escola. Vou às escolas desde 1953. Vou às escolas. Não vou todas as semanas, vou 4 vezes no ano. Em outubro, no Natal, na Páscoa e no Pentecostes. E os professores com os quais eu trabalho, que sou pároco, acham que é útil a minha ida à escola. Eu achava que nós não devíamos deixar este ato continuar, se possível resolver este problema. E há um outro caso, que é o seguinte: como sabemos, há dias o Tribunal Europeu decidiu dar razão à Itália a propósito dos crucifixos. Nós, em Portugal, nunca tivemos uma palavra sobre o assunto. Uma palavra mais ou menos que fosse oficial da Igreja. Não sei se a Igreja tem de dizer uma palavra. Contudo, eu gostava que o povo de Deus deste país, de Portugal, tivesse uma palavra sobre a questão dos crucifixos nas escolas. Muito obrigado. Bem, isso é um monte, isso é um monte de perguntas. Quanto à primeira, bem, isso é, toda a minha conferência apresentada nisso, é um desafio pedagógico, reparem. Nós estamos, agora, eu comecei por dizer e mantenho-me fiel, não há nenhuma intenção de entrar aqui a analisar problemas concretos, pedagógicos e do dinamismo da catequese. Graças a Deus todos temos consciência que há uma consciência nova do que é o ato catequético, que é o dinamismo catequético. Se já lá chegamos numa atitude perfeita, não, estamos todos aqui. É evidente que nós estamos neste momento a sofrer uma viragem muito grande da sociedade e tem vários elementos muito importantes para a criança e para um deles é a fragilidade da família. Portanto, a família deixou, na maior parte dos casos, por variedíssimas razões, não estamos aqui a julgar, mas deixou de ser aquele ambiente espontâneo que se recebia a pé, não pelo discurso, mas se bebia como se bebia as outras coisas da vida, não? E graças a Deus ainda foi o meu caso, certamente, que aqui já não está a fazer. Quer dizer, portanto, a gente se oferece sem a discutir, quer dizer, como ar que se respirava, não é? Bem, isso hoje as famílias têm dificuldade. Não sei se vocês têm um bocadinho apontado, em Lisboa, nas paróquias do centro da cidade, na periferia não tanto, mas nas paróquias do centro da cidade, as paróquias que ainda têm um número significativo de crianças em catequese, são os avós que trazem as crianças, não são os pais. São os avós que trazem as crianças à catequese. Os pais permitem, acham que os faz bem, que não faz mal nenhum, mas permitem, mas depois não respeitam os ritos fundamentais da catequese. Por exemplo, ao fim de semana, como ao fim de semana, a criança que foi inserida no seu grupo, na melhor das hipóteses, a perceber que tudo converge para se encontrar com Jesus na Eucaristia de domingo, ao domingo a criança vai descantilhão para cascos da bolha. Agora, como a gasolina vai aumentar, pode ser que o fenómeno diminua, mas pronto, esse é um dado que a gente tem que ter em conta. Outro dado foi o aumento da escolaridade obrigatória e da compreensão da própria escolaridade. Isso é um processo que nos ultrapassa aqui, que é compreender a escola como
como um processo educativo ou simplesmente como um processo informativo. Não é? É evidente que tem de ser um processo educativo, não é? Mas não, hoje as pessoas que têm essa perspectiva sofrem com a escola atual. Sofrem os pais e sofrem os professores. Porque a escola passou a ser. Também porque a informação necessária hoje é muita, não? Das crianças. Só não lhes ensinam ainda a ir ao Google porque ainda não há espaços para isso. Não? Bem, e portanto, estes fenómenos foram fenómenos normais na sociedade. Criam-nos a nós dificuldades muito sérias, não? De onde isto aconselha que a relação comunidade criança da catequese, que é do par, que é das outras pessoas da comunidade, que é fundamentalmente o catequista, tinha que ter uma atenção pessoal, quase um aluno, não é? Quase um aluno. Cada caso é um caso, não é? Para poder haver essa relação pessoal com a fé, porque reparem nas primeiras idades, as primeiras discussões teóricas surgem depois com a crise da adolescência, não é? Porque até lá a religião é outra coisa, a fé é outra coisa, é tão simples que o que me encanta de uma criança é que a criança não tem dúvidas de fé. Para a criança é tão natural Nosso Senhor ser filho de Deus como ela serem filhos do Pai e da Mãe que tem, não é? Não tem dúvidas de fé, as dúvidas de fé surgem muito mais tarde, não é? E surgem e são enquadráveis ou não enquadráveis conforme esta adesão ao nível do coração, ao nível da personalidade que se deu. Bem, e portanto, nós estamos hoje num contexto que não é de evangelização intra-eclesial garantida, é quase como olha, estamos num grande pacto dos gentios. Nós num grande pacto dos gentios. E isto tem consequências inevitáveis. Agora, que esse é o essencial da catequese. Meus queridos amigos, se nós não formos capazes de comunicar esta paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, não foi inútil. Como dizem os pais que mandam os filhos à catequese, saber um bocadinho mais de moral não nos faz mal nenhum. Não é isso a catequese, não. E aí nós temos coisas a corrigir. Isso é uma pergunta que eu vos faço a vocês, que são os responsáveis da catequese em Portugal. Até que ponto é que nós, durante tanto tempo, não fizemos da catequese um ensino? As pedagogias, os textos, os trabalhos não é para ensinar a doutrina, não é para isso. Também é. Bem, as outras perguntas que o Padre Jorge pôs, a questão dos crucifixos, eu tenho tanta dificuldade em falar disso como Nosso Senhor teve em ser pregado na cruz, não é? Queria só lembrar que a Igreja em Portugal, ao mesmo tempo que a Aliança Gélida do Estado Novo, nunca reivindicou a presença dos crucifixos nas escolas. O próprio Dr. Oliveira Salazar tinha acerca disso uma posição, curiosamente foi mais impositivo que os bispos, não é? Mas que respeitava, no fundo, também a opção dos pais e era uma coisa tão natural. Eu penso que o Dr. Salazar, durante todo o regime do Estado Novo, nunca se opôs a essa presença do crucifixo na sala de aulas, porque ele queria que também tivesse lá o retrato dele. E isso ajudava a criar contexto para estar lá também o retrato dele. Bem, mas nunca houve lei, nunca houve uma reivindicação, não está na primeira concordata, nunca houve uma reivindicação disso, não. Bem, e portanto, diante agora destes fenómenos novos que nós temos assistido, nós, os bispos, temos hesitado, pessoalmente, tenho hesitado em sair a público, que não é o caso da Itália, não. Em Itália, aliás, a questão que foi julgada foi apresentada por um grupo de cidadãos, e não pela Igreja, não.
Mas a Itália tem uma longa tradição, inclusivamente, de regulamentação oficial dessa questão. Eu penso que quando finalmente o consenso imperar na nossa vida pública, bem, estamos longe, não é? Mas quando finalmente o consenso imperar na nossa vida pública, isso é uma questão resolvida automaticamente. Porque houve esses pais, houve esses professores, houve o seu ambiente, e fazer disso uma guerra não vale a pena, porque são pais tantos o que se transforma-se em arma das começas, não vale a pena. Mas é evidente que é muito engraçado, quer dizer, é em nome da liberdade religiosa que se proíbe o crucifixo nas escolas. Está bem. No dia em que nós tivermos, como acontece em países como a Bélgica, numa escola 80% de alunos muçulmanos, até admito o respeito para com esses 80% de alunos muçulmanos, ainda não apanhava o crucifixo. Agora, em Portugal, é uma questão de consenso. E vamos nós ser os primeiros a ter consenso, está bem? Nós vamos fazer intervalo até ao menos um quarto, depois continuará o debate por causa disso e teremos a homenagem ao Dom Tomás. Agora vou para o Eu penso que a minha voz dá para servir. A questão que eu ponho, que ao mesmo tempo é uma inquietação, eu sei que a realidade é esta, cada diocese tem o seu ritmo, e não podemos também estar, portanto, mas até que ponto não seria, portanto, isto é um apelo, uma relação, eu sinto essa inquietação, de haver uma certa unidade nas linhas orientadoras a nível nacional dos bispos e do SNEC, claro, para todo o país, sobre as exigências de níveis para a formação dos catequistas. Porque nós nos damos conta que há catequistas que, onde eu compreendo os padres com preocupação, precisam de catequistas. E veem uma pessoa que tem um certo jeito e põe-no como catequista. Mas não tem um mínimo de formação específica para aquela missão que é chamada. Portanto, eu sinto isso muito, e a nível de ilhas, dos Açores mais ainda, porque nós sentimos e estamos a fazer um esforço por apoiar e, portanto, dar a formação a equipas que no local garantam, pelo menos, a formação inicial. Porque não é um secretário diocesano que vai circular novilhas para dar essa formação, não passamos da base, é fundamental continuar em frente. E, portanto, eu sinto essa inquietação, já eu tenho vindo a manifestar aqui destes encontros, e fiquei muito contente com a doutora Cristina quando já deu esta esperança de que não irá faltar muito tempo, de que poderemos também ter um trabalho à distância, não digo tudo, há partes que têm que ser presenciais, mas em que haja profundamente, de facto, não termos catequistas que sintam a necessidade de uma espiritualidade própria, porque ninguém dá aquilo que não tem. E, portanto, nós apostamos muito na formação espiritual, doutrinal, pedagógica, tudo isso, mas não estão os próprios padres precisariam, a meu ver, de uma formação catequética, pelo menos aquelas bases de apoio aos catequistas que mantenham depois, mensalmente, a formação permanente. Que eu dou conta que os catequistas têm boa vontade, na hora em que é identificado para fazer a formação, eles participam com muito interesse, mas depois dizem, mas irmã, depois agora a irmã vai embora, os padres não nos fazem reuniões, não nos apoiam, tudo isso.
talvez a nível de país, incentivar para a necessidade de uma formação ao clero, a partir dos seminários, para que haja essa sensibilidade para a prioridade que a catequese tem na vida da Igreja. Isso é o que eu sinto. O que fazer portanto, nós vamos fazer em setembro, mas quando falha, portanto, não há base, é muito complicado. Não sei se poderia dar assim, alguma luz para eu ser daqui mais tranquila nesse sentido. Mas, uma das coisas que eu lhe posso dizer é que nós, os bispos, já estamos convencidos que a nossa palavra não é tão eficaz como a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra do Senhor dá sempre fruto, que não volta a Ele sem ter dado resultado. A nossa ainda não conseguimos ser assim. Esta brincadeira para dizer o quê? Isso que está a dizer é, entre nós bispos, uma coisa perfeitamente adquirida, não é? E comunicada às estruturas nacionais. Penso que também o é na atual estrutura nacional da catequese, quer dizer, perfeitamente assumido. Bem, agora, mas se a nossa palavra não é eficaz, a doutora Cristina e do secretariado e do diácono ainda também não têm essa eficácia. Portanto, voltamos à ideia, é preciso desencadear dinamismos que se afirmem por si. Bem, e aí, minha querida irmã, o dinamismo tem que ser o da comunidade da Igreja Diocesana e as comunidades locais. Porque quando um catequista percebe que aquilo é uma coisa boa e que o galvaniza, percebe que é mais do que estar a ensinar e a aturar os cachorros ao domingo, não é? Aí podem contar com ele para fazer uma caminhada de formação. Agora é um processo longo. Eu penso que aquilo que é preciso fazer está a ser feito, que é uma nova mentalidade acerca da catequese e da missão do catequista. Isto está a ser feito, não está completamente adquirido. Eu falo pela minha diocese, não conheço as outras, mas não está completamente adquirido. Mas é o caminho que está a fazer. Agora, daí até depois, criar dinamismos concretos. Sei lá, agora no intervalo, uma jornalista da Renascença perguntava-me que naquela distanciamento entre a criança e os pais, querendo levar a catequese, os pais não se empenham, como é que se isso resolve? Eu só vejo uma maneira de empenhar os pais no processo catequético. E não é só empenhar os pais, é empenhar a comunidade toda. E há experiências muito interessantes em que os pais das crianças entram num processo que conversa de vez em quando um com o outro, não é? Mas isso até tem que ser mais alargado, tem que ser, porque, repare, o processo catequético ou faz parte de uma igreja que quer ser povo de Deus, quer celebrar bem a liturgia, quer dar testemunho, ou não, é complicado. Portanto, eu acho que não há razão para desânimos, há razão para termos consciência que não está tudo feito. E cada um de nós, depois, no sítio onde está, se tem a perspectiva exata, passa tudo para pôr em prática, para mobilizar as pessoas para fazer essa caminhada. Queixa-se dos padres. Bem, hoje não há ninguém que não se queixe dos padres, mas eles têm razão, não sei. Aqui aconteceu uma coisa que eu ainda não sei como é que se há de... Mas agora estou a falar do meu presbitério de Lisboa e graças a Deus temos muita gente que é empenhada nisto, mas o que é que aconteceu? Aconteceu, não é só no sector da catequese, é noutros sectores. Por exemplo, do pastoral juvenil é talvez aquele onde isso é mais nítido. Na medida em que as dioceses criaram estruturas, e a nível nacional, interdiocesano e nacional, criaram estruturas fortes para cada um destes sectores da pastoral, criou quase inconscientemente os sacerdotes a ideia de que eles não sabem e que isso não é papel deles, que as estruturas organizadas é que vai bem, isto está errado, porque a base, o problema está incompleto, porque a base da pastoral é sempre a comunidade local. A pastoral não pode vir numa macroestrutura de cima para baixo. Quer dizer, é sempre
de baixo para cima que isso acontece. Isso acontece às vezes, bem, mas aí é o dinamismo da Igreja Cristã, não é? Quer dizer, não, cada Igreja Cristã depois tem que impor o ritmo. Mas se ao mesmo tempo é importante termos claro qual é o caminho a seguir, não sejamos maniqueus, lembrem sempre da minha graça que a nossa palavra não é tão eficaz como a de Deus. Não? Se tudo aquilo que nós, bispos portugueses, temos dito sobre a Igreja, se a palavra fosse eficaz, começávamos por nós, logo tratávamos santos todos. Não? E porque muitas vezes nós próprios, às vezes, não somos coerentes com aquilo que dizemos, nós somos adotando, não sei. E, portanto, temos de ser humildes também neste projeto. Agora vamos-nos dois factos que me aconteceram no princípio da minha vida como Bispo Auxiliar de Lisboa, Sr. Cadel Pereira e Carlos Gomes, acompanhado da catequese, sou 12 barcanas, que é toda uma dava na catequese de Lisboa. E um dia encontro, olha, sei que vais no domingo, e disse-me não, uma paróquia. Bom, tenho lá uma visita pastoral. Então, olha, ainda bem que eu tenho aqui 12 diplomas do curso complementar da catequese, de catequistas de lá, era bonito que tu entregasses os diplomas na tua ida lá. Eu disse, ótimo, encantado da vida. Lá vou com os diplomas, satisfeito. Estava lá nenhum. Um ano depois já a primeira catequista, não é? Bem, eu não tenho a ver o que a gente andava a fazer, não é? Outro facto, eu também com estávamos a analisar os cursos de formação, o curso implementar e o curso complementar, e vi que estávamos a desenvolver a parte pedagógica, a parte metodológica, a parte psicológica, e completamente alheia à parte teológica e espiritual. Eu perguntei então como é que é isso? Se tu conseguires resolver o problema, é que eu para as outras consigo professores para este não consigo. E eu disse uma certa frase, depois foi repetida, que era bonito. Estamos a implantar uma catequese que é a arte, a boa técnica de ensinar nada. Quanto a conteúdos. Bem, portanto, conto estes dois factos para dizer que eu próprio senti na minha casa aquele problema que me está a pôr. Que é uma caminhada que vamos fazer. E eu penso que isto estamos aqui a fazer hoje, e já temos feito outras vezes, é extremamente importante para criar essa nova perspectiva, esse novo horizonte. O diretor da catequese é claro que a catequese de adultos é o modelo inspirador de toda a catequese. Quem é que vocês põem isto em prática? Quem é que está convencido disto? Estamos muito longe, hein? Parece que nem a palavra do Papa é tão eficaz e da Santa Sé tão eficaz como a palavra de Deus. Não? Mais questões? Estou aqui a hesitar porque eu próprio ainda não tenho muito bem elaborado, mas fui muito sensível àquilo que o Sr. Patriarca disse acerca de a Igreja ser plural e de termos que relativizar particularismos e ao mesmo tempo, como vejo também que estamos numa fase da história onde alguns particularismos são muito afirmados e até valorizados, e às vezes mesmo alguns extremismos, e até na Igreja, quase, eu sou tentada a pensar que quase que a Igreja poderia ser um local de um diálogo tal que nos ensinasse também em sociedade a saber dialogar. Não sei se faz sentido. Não sei se percebi honestamente, porque a última parte sobretudo não percebemos. Vamos começar a responder e depois, se querem ver. Eu posso redizer. A primeira afirmação central que a Igreja, quanto mais se profunda e se torna uma realidade visível na sociedade, é espontaneamente plural.
É um dado constitutivo da Igreja. Eu leio o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios e veem como já na Igreja Apostólica o problema do pluralismo na Igreja e o desafio da unidade era um problema grande. Hoje isso alargou-se ao infinito, porque o mundo é também cada vez mais plural, e, portanto, se olhar, por exemplo, para a experiência das nossas igrejas concretas, situando-nos neste sector daquilo que podíamos chamar, em sentido largo, uma catequese. Temos as estruturas paroquiais, e que são as únicas que são, por enquanto, orientadas e coordenadas pela Conferência Episcopal, pela Comissão Episcopal de Educação Cristã, pelo Secretariado Nacional, pelos Secretariados de Estado, estrutura nacional. Mas, paralelamente a isso, nós temos processos catequéticos muito importantes. Pensem no caminho catecumenal. Pensem nos diversos grupos carismáticos. Pensem nas oficinas de oração. Pensem nos populares. Pensem nos cursos de espiritualidade. Pensem nessa gama imensa de iniciativas brasileiras. Mas no Brasil está a surgir um movimento a um ritmo de um por dia. E no dia seguinte não é em Lisboa, não? Talvez por causa da mesma língua, não sei. E, portanto, que é e não vos escondo que muitas destas realidades, como que nós hoje nos confrontamos no dia a dia, e que são processos formativos, são processos catequéticos. Muitos deles, se fosse na Idade Média, dificilmente escapavam a uma classificação de heresia, não é? Mas nós hoje, graças a Deus, temos uma abrangência muito maior, temos muito mais capacidade de acolher a diferença. Agora, meus queridos amigos, isso é um problema, é uma problemática. Quer dizer, ou construímos nessa diversidade a unidade da Igreja. E a unidade é a unidade da fé, da maneira de celebrar, da maneira de anunciar, da maneira de viver. Se nessa variedade aparece uma fé expressa de outra maneira, parece uma moral, já não é bem aquela que a gente recebeu dos apóstolos. Se aparece uma compreensão da Igreja, não é aquela que nós herdamos dos apóstolos. Bem, e qualquer coisa tem que ser feito, não? Bem, e portanto, o desafio da unidade não é só, não pode ser feito só pela via da autoridade. Eu, como bispo de Justânia, penso que os outros bispos de Justânia têm a mesma experiência. Nós tivemos imensas discípulas, agora com a história dos Hermênios é muito engraçada, não? Quando as pessoas tinham que pagar o seu inteiro por aí, mas agora não, os Hermênios são muitos, não? E, por amor de Deus, você faça qualquer coisa, proíba isto, faça aquilo, olha que há aqui um desmado e você tem que pôr isto na ordem, não? Não é assim. Se eu conseguisse pôr coisas na ordem, já estava tudo na ordem há muito tempo, não é assim, quer dizer, portanto, supõe que nos processos eclesiais a gente se habitua a conviver, a partilhar. Eu tenho na diocese uma instituição chamada Assembleia de Movimentos e Obras, que é um órgão, reúne 2 vezes por ano, e cuja finalidade é ajudar os movimentos locais e as obras do apostolado a inserir-se no ritmo diocesano, em ordem a esta unidade da Igreja. Meus queridos amigos, é uma luta, eu já estou quase a desistir dela, não? Porque eles só sabem falar da própria Sacrifício, não? Não sabem reagir ao desafio da unidade. Mas não podemos desistir. Não podemos desistir. Bem, era isso que eu queria dizer. Portanto, há hoje um pluralismo que é legítimo, que é rico, que tem valores. Mas, sabe Deus, nós os bispos temos a obrigação de ser pastores e de edificar uma igreja que é a Igreja dos Apóstolos. Nós recebemos dos Apóstolos, não. Porque senão qualquer dia temos aí uma confusão de compreensões da Igreja, ainda mais porque nós temos protestantes. Eu respondi à sua pergunta, não? Acho que sim, porque ela também não estava muito bem elaborada. Ao fundo,
sou o Padre Benedito e acabo de ouvir o que o Sr. Luís de Campos fala sobre o pluralismo na Igreja e ao mesmo tempo a comunhão. Estou inteiramente aqui fazendo referência que lá no tempo de São Paulo houve esse problema. Portanto, continua a haver respeito à liberdade de cada um. Neste momento, uma vez que fez uma referência expressa, além de outros movimentos que há na Igreja, há um movimento neocatecumenal, eu entendi em consciência que devia chamar a atenção para o seguinte. Eu estou a trabalhar, a ajudar numa paróquia, na Terceira de Aveiro, em que há um movimento neocatecumenal já há bastantes anos. E conheço na prática o trabalho que eles fazem na paróquia. E conheci também, a partir da altura em que foi aprovado os estatutos deles para Santa Sé, um exemplar. E porque havia algumas atuações deles na paróquia, quis ir à fonte, ver qual era a orientação, os estatutos, as orientações fundamentais que a Santa Sé dá para eles. E sem deixar de fazer referência, pelo menos mental, às suas qualidades apostólicas, desprendimento do aspecto de generosidade material, em muitos outros aspectos, disponibilidade para irem as famílias para qualquer outra parte do mundo trabalhar, eu não posso deixar de fazer referência a dois aspectos. Um é dos estatutos, que é, digamos, é o estatuto, que é a omissão que tem relativamente a Nossa Senhora, quando fala de Nossa Senhora, não fazerem referência expressa a que ela é a Mãe de Deus. Considere isso falam que ela é Nossa Senhora, que é uma aliança, todas as imagens que nós conhecemos. Mas doutrinariamente é uma lacuna que eu considero teologicamente uma lacuna grave. Isso é um aspecto. Outro aspecto é as orientações que eles dão quanto à vivência do domingo, do dia do Senhor. A orientação que eles dão é a seguinte: o domingo está nos estatutos. É para celebrarem laudes, oração de laudes, que eles rezam laudes em família, primeiro tem essa recomendação. Para oração de laudes, fazerem a catequese dos filhos, e descansarem. Porque a participação na Eucaristia dominical é recomendada que seja na véspera, isto é, no sábado. Ora, eu considero isso uma lacuna, já o fiz sentir a quem diga direito, considero essa lacuna, porque a comunidade cristã, desde o princípio, o dia do Senhor faz parte da celebração da Eucaristia dominical. Estão ligadas uma à outra. E haver um órgão da Igreja, a Congregação Romana, que dá esta orientação para a vivência da celebração da Eucaristia do dia do Senhor, no sábado, considero isso uma alteração profunda que eu considero que está desajustada. Bom, portanto, é esta dupla observação que eu faço. É a forma como eles celebram o domingo, o dia do Senhor, transferindo a participação na celebração da Eucaristia para o sábado como norma, como princípio orientador. Considero que isso é um desvirtuamento. Sei que tem a aprovação da Santa Sé, sei que tem isto tudo. Simplesmente eu discordo e não posso deixar de manifestar aqui essa minha discordância, porque considero que há um desvio do fundamental. Mas podem dizer assim, mas a Igreja autoriza que a missa, que os cristãos que forem à missa de sábado, missa vespertina, que sirva para cumprimento do preceito dominical. Também sei que uma coisa é servir para cumprimento do preceito dominical e outra coisa é viver o dia do Senhor. Se eles propõem, muito bem, serem cristãos um pouco melhores que os outros, então procurem começar a dar um exemplo aos outros cristãos, à comunidade dos outros cristãos, que o dia do domingo, o dia do Senhor,
é importante e celebrar como a Igreja, concretamente a Constituição sobre a liturgia, propõe que deva ser vivido o domingo. Eles estão desfasados, nesse aspecto, do documento conciliar. Não é do documento de uma congregação romana, não, é do documento do concílio. Tem a aprovação, pois o Papa estava lá nesse documento também. Era esta observação que eu entendia que devia fazer neste momento, não só aos meus aplicados dos outros bispos que estão presentes, há um meu bispo já tem feito essa observação, e agora entendi de fazer aqui, uma vez que nos aplicados ter feito algum discurso dos. Eu fiz uma referência ao Caminhoca, não, porque existe uma das. Não era a minha intenção, neste momento, analisarmos ou criticarmos cada um destes processos, se formos fazer isso em relação ao Caminhoca, não vamos fazer em relação às oficinas de oração, à parafernália dos movimentos carismáticos, que já são mais de 20, não é? Quer dizer, portanto, não é essa a minha intenção. Se quisermos, podemos, sobretudo, sublinhar os elementos positivos que cada um traz. O problema não é o que eles são agora, neste momento. O problema é se realmente eles são capazes, e a Igreja é capaz, durante uma caminhada, os transformar na mais-valia da missão. Não? Ou se estes diversos grupos, não me estou a referir agora em particular, correm o risco de ficar grupinhos. Quer dizer, uma vez no Sínodo Romano, ouvi um senhor bispo fazer uma comparação que eu nunca mais esqueci. Referia-se exatamente a esta abundância de movimentos e de caminhos na Igreja, e ele dizia: cautela, corre o risco que corre a ostra marinha, não é? Que é de confundir o oceano com a água que está dentro da sua coxa. Eu não sabia que essa era a tentação da ostra, que para ela o oceano seja a água dela navega a muito prova. Isso é um risco grande. Mas não são só eles que correm. Não são só eles que correm. O oceano é imenso, tem o horizonte de Nosso Senhor Jesus Cristo, tem o horizonte da salvação universal, tem o horizonte do amor de Deus que nós ainda não percebemos muito bem até onde nos leva. Mas isso é um risco real. Nós não podemos desanimar por um lado, de valorizar o que de positivo cada uma destes movimentos e destas pedagogias traz muita coisa. E eles surgem também num período em que a Igreja, no seu todo, temos que reconhecer a nossa tradição de prática sacramental, o batismo pequeno, a catequese à primeira comunhão, o casamento religioso, quer dizer, e só por acaso é construir a Igreja. Construir uma tradição, mas só por acaso é construir a Igreja. Bem, e portanto, estas coisas também aconteceram como reação, como busca. Normalmente tem por trás um carismático. E esse é que dificulta mais as coisas, porque os carismáticos são o dom de Deus na Igreja, desde que não se confundam com Jesus Cristo, nem com o Espírito Santo. Não se identifiquem com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo. E normalmente cada uma dessas coisas tem. Eu, ano passado, num determinado movimento, que tem uma grande expressão em Lisboa, posso dizer, as oficinas de oração. Bem, eu fui lá para uma semana, que eles me convidaram, que tratava-se de dar mandatos aos novos formadores. Mas estivemos a ver um bocadinho a estrutura do movimento e eu perguntei-lhes: mas vocês não já faltam um sacerdote destes anos que nos acompanhasse, mais habitualmente que fizesse a ponte com a diocese, não é? Não, senhor, nem pensar nisso, nós só temos um sacerdote, é fora. Que é aquele latino-americano, E eu aí, quer dizer, diz: olha, estão errados. Se vocês querem ser uma presença da Igreja de Deus,
tenham em conta que isso não está certo. Mas não, bem, portanto, mas isso são coisas que não nos devem cair na tentação da Idade Média, que é nos condenar definitivamente. Nós temos todos que acreditar que é possível fazer uma caminhada valorizando a Igreja nesta multiplicidade porque o nosso mundo ocidental está tão longe da verdade cristã que tudo isto ajuda, e se lá chegarem por essa via, ajuda-nos. Sabem qual é a virtude principal de um bispo neste momento? É a caridade, sem dúvida. Mas das virtudes que eu tenho, é a paciência. Não é? É a paciência. Não. Um dia que a gente